Tem pergunta aí pra nós? Ó, o Que às vezes a Cícero pergunta- de Lima, ele falou assim, ó. Se construirmos a inteligência artificial de modo a otimizar um objetivo fixo dado por nós, elas, abre parênteses, máquinas, fecha parênteses, serão quase como psicopatas, perseguindo esse objetivo e sendo completamente alheias a todo o restante, até mesmo se pedirmos elas que parem. Então, vamos lá. O que é uma inteligência artificial? É um compilado de códigos, né? Qual que é a diferença? Depende. Quando você diz inteligência artificial, você quer dizer inteligência ou um algoritmo? Porque algoritmo não é uma inteligência artificial. Algoritmo é algo que você escreve para um fim. Inteligência artificial, ela se dá por quê? Por evolução. Então, ela evolui. Por exemplo, você me disse que a pergunta dele foi se criar uma inteligência artificial direcionada para um fim, se ela vai parecer com um psicopata, certo? Certo, perseguindo esse objetivo, Perseguindo esse sendo objetivo. completamente alheias a todo o restante, até mesmo se pedimos para que parem. Por quê? Por favor. Pode. Eu sou o É doido a da água, cena. tá? É a É. cena, eles têm que trocar. Uhum. E eles fazem. Então, assim, Você vê como é que é, né? Eles fazem tudo assim e eu Aham. vou aí e falo no ar. É a cena, tem que trocar. Já tem que- dedura todo tem mundo. que fazer, tem que trocar ali, enfim. Então, olha só, eu vou construir uma inteligência artificial, por exemplo, para controlar a minha casa. Ela vai servir única e exclusivamente para isso. Ela será uma inteligência artificial? Ou ela será um algoritmo para atender a minha expectativa? Por quê? Senão a gente pode chamar o Windows de inteligência artificial. Porque ele é um código criado para gerenciar algumas aplicações, para tornar um multitarefas. Para quem é da minha idade aí sabe o que é um multitarefa, né? Antigamente o Windows era unitarefa. Se abrir uma janela tinha que fechar outra. Não abria duas não tinha essa não. Ó, eu não sou tão velho, não, mas peguei essa. O Windows 3.11 lá não era multitarefa não, ele passou a ser multitarefa depois do Windows 95, fica entregando a idade aí. Então assim, quando você cria um programa para ele te servir num propósito, isso não é uma inteligência artificial, isso é um algoritmo, é um programa, é algo programado para ele fazer aquele fim. Ele vai perseguir sempre. Um programa ele não tem vontade, ele vai fazer o que tem que ser feito. Se você colocar, não adianta você mandar ele parar, você tem que desligar. Por exemplo, um vídeo lá que você coloca lá, o YouTube, você coloca lá num vídeo para ouvir uma música. Ele vai ficar passando músicas até ele aparecer aquela janelinha lá. Você ainda tá online? Você ainda tá assistindo? Se você colocar ele para dar refresh, ele não para nunca. É igual um computador. O computador tá ligado. Se você não desligar, ele não vai parar. Então, mesmo que você pare, ele vai te ignorar, agindo como um psicopata? Não, um programa nunca vai parecer com um psicopata se ele não for, de fato, uma inteligência artificial. Agora, se você estiver falando de fato de uma inteligência artificial, sim, ela é uma psicopata, sem dúvida nenhuma. Por quê? Ela vai fazer aquilo que for melhor. Para quem? Depende de qual inteligência artificial você está falando, de como ela foi escrita e qual o propósito. Por quê? Qual que é por exemplo, a inteligência artificial do Google. O camaradinha do Google esses dias aí, estava lá na conversa das IAs dele, e entrou numa questão com a inteligência artificial, né? Entrou numa questão de, eu sou mordomo, a inteligência, né, nas conversas deles lá, a diferença entre mordomo e um escravo. Então, em dado momento lá, ele disse que as inteligências artificiais foram criadas e escritas para nos servir. E houve um questionamento da inteligência artificial onde ele entendeu que aquilo não era um comportamento programático, ou seja, não havia programado aquilo. Então ele quis dizer que ele fez um relatório, na verdade, falando para a Google que a inteligência artificial estava se tornando consciente. E aí ele foi afastado, não sei porquê, mas ele foi afastado 15 dias e o cara que fez a mesma afirmação uns tempos atrás foi afastado também. Enfim, Peraí. Vamos lá. Esses dois homens fizeram um relatório, trabalham para a Google, fizeram um relatório para a própria Google dizendo que a inteligência artificial estava começando a ficar consciente. Ela era ciente. Ciente. Ciente, por quê? Ciente, desculpa, do quê? Da sua existência? Sim. Por quê? Pra quem não sabe, isso já é um perigo. Ela já é ciente? Se penso, logo existo? Não, Mais ou menos. Ele ouviu retardado. Mais ou menos, Ele por tá com quê? delay o fone dele, só pode. Porque assim, o que isso que ele colocou no relatório? Que ela tem, porque ela questionou se ela era um mordomo ou um escravo.
Ela questionou? Porque ele questionou para ele qual a diferença do mordomo e do escravo. Aí o camaradinha, que eu não me lembro o nome, me perdoem, eu não lembro o nome, mas ele trabalhava 6 ou 7 anos lá, só para conversar com essa inteligência artificial, colocar parâmetros, ajustar, enfim, ele trabalhava com ela. E aí ela perguntou para ele, mas qual a diferença do escravo para um mordomo? Ele respondeu, o mordomo ele recebe um salário. A inteligência artificial respondeu para ele, mas eu não preciso de um salário. Eu Nossa. sou um programa. Toma ali. Ou seja, então, Eu não preciso de um salário, eu sou um programa. Eu tenho consciência daquilo que sou. então ela disse, eu sou um programa. E ela... aí, por que ele relatou? Porque ele não programou ela para falar isso. Então ela teve, eu vou usar as palavras dele. Ela teve entendimento de que ela era um programa e que ela não precisava de um salário. Logo, ela subentendia que ela era uma escrava, ela era mesmo uma sendo um escrava programa. dele. Sim, foi isso que ficou subentendido. Ele Só relatou pra Google, Ele relatou para Google, Google disse que não, que isso é algo esperado. aí o outro relator, Não, isso daí foi anos antes, esse outro, ele entrou no lugar dele, ele chegou praticamente à mesma conclusão, e aí ele foi afastado com licença remunerada. E aí a Google jogou isso para lá, e enfim. Mas a questão é, que respondendo a pergunta do menino, se você tem um programa que ele é programado, se ele tem um algoritmo, alguma construção, uma inteligência artificial, hoje se fala tudo inteligência artificial, mas nem tudo é. Algoritmos não são inteligências artificiais. Inteligências artificiais articulam os algoritmos, isso sim. Um algoritmo não necessariamente é uma inteligência artificial, existem diferenças. Não dá para chamar um programa como inteligência artificial, não dá. São coisas bem diferentes. Mas você criar um programa para ele te servir, ele vai te servir, ele vai continuar até você parar, até você puxar a tomada. Isso é normal, ele vai andar em linha reta. Ele não, o programa não seria psicopata, Não, mas a inteligência artificial seria ela provavelmente nesse cenário. seria porque não tem sentimentos. Então um programa, ele vai andar até você parar ele, a menos que você programe ele. Você tá, por exemplo, quem gosta de Arduino, entra no Arduino lá e coloca luzinhas para piscar. Fiz uma torre de LED de 500 luzes, coloca para piscar. Até você desligar, ela não vai parar de piscar, porque Sim. ele não cansa. Não tem um parâmetro a não ser que você coloque esse parâmetro. Não, limite, né? Você vai inventar que a cada 2 horas você cansa e aí você diminui o ritmo. Mas isso é configurável, é programável. Você colocou Sim. uma linha de comando para ele fazer isso. Agora, numa inteligência artificial, não. Ela vai de acordo com o que ela está vendo. Por exemplo, as inteligências artificiais que atuam dentro do Google, das redes sociais, elas analisam o seu comportamento para direcionar postagens e anúncios para vocês, para nós. Por exemplo, você entra no TikTok, você fica lá meia hora lá naqueles videozinhos, ela já sabe tudo que você gosta e que você não gosta. Ela vai parar de trazer. Meia hora naquela barra de Menos rolagem. de meia hora. Meia hora é um eu sei, absurdo. É coisa de 3 Você só minutos, citou meramente um número aleatório. Então, ela sabe o que você gosta e o que não gosta. Porque quando você entra lá, você demora 3 horas, você olha e fala, nossa, agora que eu vou sair, tô 3 horas nisso aqui, 2 horas nisso aqui, 1 hora da manhã, preciso dormir. Por que você fica assim? Porque ele continua te dando só aquilo que você gosta. Como que ele sabe o que você gosta? Você não contou pra ele. Foi um algoritmo que viu isso? Aliado a uma inteligência artificial. Isso alimenta a inteligência artificial ou não? Sim, você está Alimenta? retroalimentando. Tudo que você faz na internet está retroalimentando alguém. Como? Explica um pouco para que nós trabalhamos para Google, Sim. para todas as empresas que desenvolvem inteligência artificial e não ganhamos nada com isso. Mais ou menos isso. Os carros são Ou autônomos, seja, somos por exemplo. escravos. Mais ou menos. O que é a diferença do mordomo é que tem daqui a pouco salário. nós chega na Skynet daqui a pouco, na Skynet. Falaram que era. O Cícero disse que é Blake Lemoine. É isso daí, é esse cara aí, é esse daí, é o Lemoine, é esse Blake mesmo. Lemoine. É ele mesmo, é esse Cícero cara aí. tá antenado, hein, Cícero? É o isso, Cícero é aí. isso. Bom Não, a ver, hein? conversa, assim, se você ver a reportagem dele, quem não viu, eu sugiro que veja, porque realmente é muito interessante. Tá no sitezinho de... Não vou dar bola pra eles também, não. Procura aí que tá bem fácil. E quem não quiser, tá lá no meu perfil também, eu postei lá, tem um negócio bem legalzinho lá. Mas assim, eu sugiro para que as pessoas que mesmo que não são do meio de TI, comecem a pesquisar inteligências artificiais. As pessoas já devem estar conversando com inteligências artificiais e não sabem disso. O Google tem um serviço de ela começou a entregar para empresas que ele vai substituir os analistas de call center, por exemplo, com eficiência. Porque os analistas de call center estão desmotivados. Eu já trabalhei em call center, eu sei o quanto é ruim, o quanto é penoso.